Olá, queridas companheiros e companheiras que estão acompanhando essa aula. Bom dia, bom dia. Vamos tocar essa bagaça para frente, que o tempo não para, já dizia o poeta. Nós estamos aí dando continuidade à literatura brasileira, nós não podemos perder o foco, né? Teremos aí, se Deus quiser, o vestibular, a continuação. Então temos que, né, ficar sempre ligado, sempre focado nessa bagaça toda. Nós, dando continuação a essa literatura brasileira, nós temos nesse momento, viu, ô queridão, a primeira, considerada pelo menos, a primeira escola literária brasileira. Como é chamada essa primeira escola literária brasileira? Ela é chamada de Barroco, chamada por alguns ainda de quevedismo, gongorismo, seiscentismo, mas o nome principal é Barroco. Começa no ano de 1601, no século então 17. Claro, né, reforçando que nós estamos, de certa forma, refletindo o barroco português, com coisas nossas, tá? Temos coisas nossas aí. Temos muitos filhos, né, de pessoas que aqui chegavam, colonizadores, ganharam dinheiro, então mandaram seus filhos estudar em Portugal. E o cara voltava já com uma certa bagagem, tá? Uma bagagem. E essa bagagem na arte, ela foi explorada como barroco. Então temos uma base no barroco português, mas temos coisas nossas também acrescentadas a esse barroco. Ele começou na Bahia. Há uma divergência entre alguns literatos, alguns dizem que ele começou em Minas Gerais, mas veja bem, muitos literatos, e eu fico com essa galera, a maioria pelo menos, a maioria diz que o barroco começou na Bahia, porque era o grande centro no Brasil na época, a questão da cana-de-açúcar. Então nós saímos das capitanias hereditárias, fomos para a Bahia, e logo depois Minas Gerais vai viver o ciclo do ouro. Então o barroco também vai para Minas Gerais, tá? O povo vai onde o dinheiro e o agito estão, a arte vai onde o povo está, então a arte acompanha o povo. Então o barroco brasileiro, que começou na Bahia, mas se desloca para Minas Gerais, tem muitos exemplos nas igrejas mineiras, tá? Um estilo detalhista, rebuscado, complicado, porque todo o barroco, ele mostra um rebuscamento muito grande. O rebuscamento é uma complicação, tá? Uma complicação. Aqui em Florianópolis, ali em Santo Antônio de Lisboa, tem uma igrejinha construída por volta de 1750, uma vila de pescadores, por volta de 1750, e você vai perceber que todo o ornamento da igreja, né, o ornamento interno, o interior, tem um estilo barroco muito forte, uma influência do barroco ainda muito forte. É tudo detalhista, é detalhe demais, há uma preocupação com os pormenores. Então o barroco mostra justamente isso aí. O homem nesta época, ele vive uma questão existencial muito grande, né? Que questão existencial é essa, ô Jojo? Vou te mostrar aqui no Data Show. Você vai perceber que há uma diferenciação. Olha lá, há uma grande interrogação. O que é certo? O que é justo? O que é verdadeiro? E quem sou eu? Tá? Quem sou eu? Então, esta questão da pergunta, dessas perguntas todas, nos levam, de certa maneira, há muitos questionamentos, né? Principalmente o questionamento existencial. Quem sou eu? Mas por que isso, ô Jojo? Por que isso acontece? Principalmente porque o barroco, apesar de ser a primeira escola literária brasileira, em Portugal ela foi a quarta. E o que o barroco fez? Ele tentou conciliar polos, coisas antagônicas, principalmente a questão do teocentrismo e do antropocentrismo, né? Então, não deu certo, não deu. Hoje nós convivemos muito bem com o teo e com o antro, mas na época, até pelo exagero medieval e o exagero do renascimento, das conquistas materiais, o homem não estava muito preparado para isso. Então criou-se um homem que vive um conflito. E nós sabemos que a arte, já dizia Chaucer, né? Que sou eu, filósofo contemporâneo, que a arte, ela é um reflexo de alma. A arte é um reflexo de sentimento. Falo sempre para os alunos. Experimente um dia pegar uma folha, 20 linhas, né? Um dia muito alegre, muito feliz. Escreva 20 linhas sobre determinado tema. Num dia muito triste, bad total, né? Um negativismo total,
Escreva mais 20 linhas sobre o mesmo tema e depois compare os dois textos. Você vai perceber que a abordagem do mesmo tema, ela é muito diferente. Por quê? Porque ela reflete momentos diferentes da vida do ser humano. É um reflexo. Você sabe, você é um cara de pré-vestibular, que tem dia que a coisa rende, tem dia que a coisa não rende, tem dia que você resolve 20 questões e fala, cara, eu sou um Pikachu, né? E tem dia que você engalha na quarta questão e não vai. Você vai para a videoaula, vai para o YouTube, pergunta para o professor, mas trava, né? Não rende o que era para render. É uma questão de momento. Isso acaba refletindo sim em nós. E o Barroco mostrou justamente isso aí. Podemos perceber que Aleijadinho, o Enem gosta bastante do Aleijadinho, ele veio um pouco depois, mas ele tem características barrocas. As imagens dele estão presas ao detalhismo, ao excesso, né? Então, excesso de cores, excesso de dobras na roupa, em tudo. Aparece alguma coisa que mostra, que reflete um excesso na vida do ser humano. E o Barroco, ele é assim. Então, é uma arte que tem um questionamento existencial muito forte. Às vezes mais em alguns escritores, às vezes menos, mas de modo geral podemos refletir dessa forma. Você pode me acompanhar agora aqui no quadro. Nós vamos perceber então que duas palavrinhas elas resumem o Barroco, tá? Que é o conflito e a oposição. É sempre bom uma palavrinha para resumir uma escola literária, uma tentativa de resumir. Por exemplo, percebemos que o arcadismo ele é marcado pela harmonia e pela simplicidade. Coisas diferentes do que estão aqui no quadro. Tá? Harmonia, simplicidade. Olha a diferenciação aqui. Já o romantismo ele é marcado pela idealização, que é uma transformação. Então o barrocão, viu, querido, ele tem essa questão de mostrar esse conflito. Nós percebemos que duas palavras, elas fazem, né, elas têm uma força muito grande nesse momento. Nós temos a questão do conflito e também da oposição. Então é uma arte conflituosa, é uma arte que mostra a oposição. No vestibular, nós podemos chamar essas duas expressões de antinomia, tá? Nós temos várias pronúncias, até com acento e sem acento, mas essa antinomia, ela mostra justamente a oposição, ela mostra o conflito, né, que vive o ser humano. Podemos perceber também que se há uma oposição e um conflito, há um detalhismo muito forte. Então a arte barroca ela é marcada pelo detalhe. Se você pegar as esculturas, as pinturas, o texto barroco, há um excesso em detalhes forte. Você percebe, você bate o olho e você fala, há um exagero artístico mesmo. Podemos perceber também, depois eu te mostro aqui algumas características, mas quero destacar nesse ponto do quadro que o que está aqui reflete essa oposição. Reflete esse conflito. E o maior conflito presente na vida do ser humano é justamente o theo e o antropô. Então nós temos um theo medieval muito forte e um antropô renascentista muito forte. Essa dualidade, né, fez um efeito existencial no ser humano muito grande, causou um efeito. Você vai perceber também que uma outra dualidade aparece aqui, que é a reforma do Lutero e a contra-reforma da Igreja Católica. Podemos destacar o asterisco aqui, ó. Por quê? Porque a Igreja fez muito uso do barroco para propagar a fé, né? Mostrar essa fé através do mundo. E a contra-reforma, para dar uma resumida, ela é mais ou menos o seguinte. Nós temos a Companhia de Jesus, né, foi de certa forma muito forte, os padres mochileiros andaram pelo mundo atrás de novos fiéis, por isso podemos perceber que nós temos aqui na Companhia de Jesus o Anchieta, o Nóbrega. Você fala, pô Jojo, mas eles já estavam aqui antes. É que assim, ô queridão, de certa forma eles vieram para cá, porque o barroco já acontece na Europa um pouco antes. Aqui é apenas um reflexo do barroco europeu, o barroco português. Agora veja bem, qual era o intuito da Companhia de Jesus? Conquistar o fiel. Tá? E eles conquistaram, através de promessas, de teatro ou não, mas eles conquistaram muitos fiéis. Só que para segurar, eles fizeram uso, principalmente na Europa, de algo terrível, que alguns chamam de Santa Inquisição, outros chamam de Diabólica Inquisição, um tribunal formado por padres que julgava crimes e delitos cometidos contra a fé, né? Então era algo assim terrível. O grande objetivo não era nem matar, né? Era fazer sofrer, principalmente em praça pública, porque você serviria de um outdoor ambulante, né? Você serviria de exemplo para os demais. Então não atente contra a igreja, por quê? Porque você pode cair nas mãos da Inquisição. Então os castigos da Inquisição foram castigos
terríveis, terríveis. O Papa falecido, ele chegou a pedir perdão para a humanidade pelo uso da Inquisição, porque foi realmente algo diabólico. Uma outra coisa interessante para mostrar aqui sobre o Barroco está na arte dos contrastes. Muita gente conhece o Barroco não como o Barroco, mas como um período da arte dos contrastes, ou seja, da oposição, né, do conflito. E é claro, se você tem contraste, você vai ter principalmente o material e o espiritual, que nos remete à questão da terra, olha o material, e é claro do corpo, ou seja, o corpo ele é efêmero, né? Ele é passageiro. Em compensação, nós temos o lado espiritual, que nos remete ao céu. Aí nós temos a questão da alma, né? Ela é eterna. Então o eterno e o efêmero, o passageiro, mostram uma outra dualidade do homem barroco. Você percebeu que desde o momento que eu comecei a aula, eu estou falando em dualismo, em fusionismo, em feísmo, né? Porque acaba sendo o Barroco uma arte muito feísta, de tanto conflito e tanta oposição que aparece. Agora eu gostaria que você me acompanhasse através aqui do Data Show. Você vai perceber que esta outra tela, ela mostra, ó, olha a dualidade entre o Renascimento, né, e o Barroco, tentando juntar as duas coisas, o medievalismo com a ideia renascentista. Você vai perceber também, viu, queridão, um quadro de características. Já acabei falando bastante sobre essas características. Opa, deixa eu voltar aqui, é só para reforçar, mas está lá, o contraste, ele aparece. Nós temos ainda o profano e o sagrado. Olha o carpe diem, né? A transitoriedade da vida, aproveite, depois vai aparecer muito forte no arcadismo isso aí. Temos aí o gosto pelo pormenor e o malabarismo verbal. Ele próprio fala, né, no Barroco, o todo sem a arte não é todo, a arte sem o todo não é arte. Então você percebe que há um malabarismo, um jogo de figuras, um jogo de metáforas, muitas figuras de linguagem, né? A antítese, o paradoxo, o próprio texto cultista, muito usado na poesia por Gregório de Matos Guerra, ele mostra essa antítese, né? Essa oposição de palavras. Já o texto conceptista, que é um texto usado pelo padre Vieira, padre Antônio Vieira, português, mas que viveu no Brasil, ele já mostra o conceptismo, esse uso do paradoxo, essa questão de um jogo de ideias. Também há uma oposição, mas não está restrito apenas à palavra, está restrito também à ideia, à frase, ao período, algo a mais, tá? Não fica apenas na palavra. Por isso eu posso adiantar para vocês que o cultismo, ele é muito usado na questão da poesia. Por quê? Porque a poesia, ela é curta, e a palavra oposta, ela pode aparecer num texto pequeno. Em compensação, a prosa ela é mais extensa, por isso nós temos as ideias, todo um desdobramento de ideias. Por isso o padre Vieira acaba usando muito o conceptismo, enquanto o Gregório usa muito o cultismo, o padre Vieira usa muito o conceptismo. Gostaria que você desse uma olhadinha nessa tela, até para o Enem. O Enem gosta muito de telas, né? Primeira coisa que eu gostaria que você percebesse nessa tela, o jogo de luzes, há um contraste. Olha o Barroco, há um contraste, olha o claro, olha o escuro. Por que não o claro nos remetendo, né, à espiritualidade e o escuro ao materialismo? Por que não imaginarmos que aqui, de repente, uma figura de Cristo, né, que representa a religiosidade? O homem, lá aparece, não aparece muito bem, mas tem um homem suplicando, olha as mãos dele voltadas para o céu, talvez mostrando que a carne morre, mas a alma permanece, a carne vai para a terra, mas a alma vai para o céu. Então esse contraste todo, né, ele aparece no Barroco também, inclusive no Enem. Quero te mostrar também a questão, ó, das dualidades, matéria, espírito, carnal, espiritual, pecado, perdão, o eterno, o efêmero, e olha o cultismo e o conceptismo, como eu havia falado. Nós temos aí a presença dos dois, né, no Barroco brasileiro, o texto mais cultista ou um texto mais conceptista. Mas Jojo, um texto pode ser tanto cultista quanto conceptista? Pode sim, viu, irmão? Pode, mas geralmente o texto inverso ele é mais cultista, o texto em prosa ele pode ser conceptista, ele deve ser conceptista. Vou virar essa tela para te falar dos dois maiores nomes. Nós sabemos que o Barroco ele iniciou com um livro chamado Prosopopeia, de um cara conhecido como Bento Teixeira, mas na realidade os dois caras que vão se destacar mais, eles estão aqui, o padre Antônio Vieira
e o Gregório de Matos Guerra, considerado primeiro o maior poeta brasileiro do período. O Gregório foi um cara sensacional, tá? O Gregório ele é conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque fazia da vida das pessoas o inferno. A crítica gregoriana, ela é demais. Você pega poesias do Gregório da época e você ainda consegue usar hoje. Veja bem, 400 anos depois, você ainda usa, ela ainda é atual. Tem uma poesia dele criticando políticos baianos que você pode colocar em qualquer cidade que tenha político. Ela serve, ela é feroz. Por isso, o Boca do Inferno. Mas o Gregório, que foi muito antropocêntrico com suas poesias satíricas, ele acabou mudando. Né? Olha a transitoriedade da vida. Os cabelos brancos começaram a aparecer, as rugas começaram a aparecer, e ele começou a perceber que a velhice estava chegando, e a velhice chegou. E Gregório de Matos Guerra, apesar de não ser tão velho assim, ele começa a mudar a sua poesia. De um cara muito antropô, materialista, satírico, ele passa a ser um cara mais tel, representando a religiosidade. A poesia sacra, religiosa, lírica, né, do Gregório, até a apostila diz que ela é sensual, ela é meio erótica às vezes, falando de algumas mulheres, mas mostra um lirismo, mostra uma religiosidade muito forte, ela é fenomenal. Tá? Ele conversa com Deus. E sabe o que ele usa para conversar com Deus? Ele era um advogado baiano. Ele usa a constituição religiosa. O que é a constituição religiosa, Jojo? É a Bíblia, cara. Né? Como é que o poderoso vai dizer que não? Está aqui na Bíblia. Tá? Então, um cara assim, ó, inteligentíssimo, Gregório de Matos Guerra. Olha o Boca do Inferno, como ele é chamado. E o Padre Vieira é um cara prosador, ele é um padre, tá? O Padre Vieira, ele é um cara que, de certa maneira, ele vai retratar a religiosidade, mas é um cara muito crítico. Geralmente, um padre, né, ele é um cara mediador, né? Ele não puxa para a direita nem para a esquerda. Geralmente, ele fica em cima do muro e tenta apaziguar a situação. O Padre Vieira, não. As causas que ele abraçava, ele defendia. E defendia inclusive do púlpito. Por isso que o apelido dele é o pregador odiado. Né? O pregador odiado. Por que o pregador odiado? Porque alguns amavam, mas outros odiavam, né, o Vieira, justamente pelas causas, né, que ele acabava abraçando e defendendo lá do púlpito, lá da igreja, lá da missa, lá na frente. Todo o texto do Vieira, queridão, vai aparecer a palavra sermão, tá? O DESC 2014, se eu não me engano, questão 41 ou 42, vai aparecer a letra C, que mostra justamente isso aí, essa questão de você ter o Padre Vieira como sermão. Eles colocaram 5 títulos para você enumerar com 5 escritores. Aí apareceu lá soneto de fidelidade, se eu não me engano, viu? É Vinícius de Moraes, ele usa a palavra soneto no título. Aí aparece também, de certa maneira, sermão da 60ª, sermão do bom ladrão. Identificamos como Vieira pela palavra sermão, tá, que aparece ali. O Vieira chegou a ser preso pela Inquisição, alguns dizem que sim, outros dizem que não, depende do literato, mas dizem que ele não sofreu castigo. Ele era um padre assim, muito pop, um padre muito conhecido, diz que ele colocaram o cara lá, mas não tocaram nele, tá? O Padre Antônio Vieira. Quero falar para você ainda que nós temos então aqui a representação barroca. Vieira mais conceptista e o Gregório mais cultista. Então esse é mais poeta, ou seja, usa mais o verso, e esse é um cara, de certa forma, mais prosador, então usa mais a prosa. Tudo bem? Só para encerrar essa parte do barroco, olha essa imagem que já apareceu no Enem do Aleijadinho. Alguma coisa de detalhista você vai perceber aí. Até as dobras da roupa, o cabelo, as mãos, às vezes o dedo é muito grande, maior do que a mão. Uma coisa anormal, tem alguma coisa anormal, de excesso. Né? E o barroco trabalha justamente com o excesso. As cores, né? Bem fortes também. Aí temos aqui o Gregório de Matos Guerra, um esboço do que seria o Gregório. Tá? E também na próxima tela um esboço, né, do Padre Antônio Vieira, com os seus sermões, um pouquinho do que ele fez, tanto lá quanto aqui, pertenceu à Companhia de Jesus, aos famosos sermões. Legal, querido? Aqui você vai ter então Vieira. Eu gostaria então de falar para você que neste momento nós encerramos o barroco. Vamos aproveitar esse momento, então, para estudarmos um pouco mais. Um abraço a todos. Gostaria de dizer que estaremos juntos logo, logo, se Deus quiser, e rumo à conquista de um lugar ao sol. Tá? Acreditamos muito nisso. Vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Hashtag parceria, hashtag é nós, hashtag Deus no comando. Valeu, extensivo. Abraço.